Neste dia de número 55 da guerra, houve o registro de mais de 1.200 ataques feitos pelos militares da Rússia na região leste do país. Russos e ucranianos disputam a região de Donbás, a mais desenvolvida da Ucrânia, seja por terra, ar e mar. E a situação está cada vez pior. Isso porque novos mortos vêm sendo contabilizados. E a tendência é de que a Ucrânia possa vir a perder essa região. Uma vez que essa região, essa luta que a Rússia está travando na região de Donbás é estratégica para a vitória russa nesta guerra. Entretanto, os ucranianos dizem que estão preparados para enfrentar os russos. A guerra vem ganhando desdobramentos cada vez mais preocupantes. Na madrugada de segunda para terça, os russos fizeram 1.260 novos ataques na região de Donbás, a mais desenvolvida da Ucrânia. O governo de Volodymyr Zelensky já classifica esta ofensiva no leste do país como a segunda fase da guerra. O mesmo diz o Ministério da Defesa russo. A imprensa ucraniana fala em 3 mortos e 16 feridos em mais um novo ataque em Kharkiv. A comunidade internacional continua tentando fazer a Rússia ficar ainda mais isolada internacionalmente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar nas próximas horas mais sanções contra a Rússia, que se mostra resistente às medidas impostas desde 24 de fevereiro. Hoje foi divulgado um vídeo onde na região da siderúrgica de Mariupol, símbolo da resistência ucraniana nesta guerra, uma vez que soldados e civis ucranianos estariam abrigados lá tentando se proteger dos bombardeios russos, teria saído uma fumaça densa desse prédio. Isso aí não foi divulgado mais detalhes pelo governo de Kiev, nem quando isso foi registrado, nem se há vítimas, isso ainda não foi divulgado. Mas as imagens impressionam pela quantidade de fumaça que sai do prédio. Ainda não sei, como eu disse, não temos informações oficiais sobre o que é que aconteceu na siderúrgica. O governo russo disse que os militares que estavam na siderúrgica já se renderam e os russos estariam controlando a cidade de Mariupol. Mariupol teve abertura feita pelos militares russos de um corredor humanitário, onde civis agora podem deixar a cidade de Mariupol sem sofrerem nenhum tipo de lesão. As sanções dos Estados Unidos até, vamos dizer assim, chegaram, mas foi mais um anúncio para ajudar a Ucrânia do que uma represália à Rússia. O presidente americano Joe Biden anunciou que vai enviar cerca de 800 milhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia. É o que informa a agência de notícias Reuters. O presidente americano deve fazer este anúncio mais detalhado já nos próximos dias, detalhando como é que vai ser esse novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, no mesmo tamanho de 800 milhões de dólares que foram anunciados semana passada. Uma autoridade americana disse, sob condição de anonimato, que um novo pacote já era esperado para esses próximos dias e que ele seria aproximadamente do tamanho da ajuda anterior. Entretanto, esses detalhes não foram divulgados, até porque estão sendo revelados, estão sendo elaborados, melhor dizendo. Vamos agora aqui às últimas atualizações da guerra da Ucrânia. Chega agora a informação de que a comunicação com a usina nuclear de Chernobyl foi retomada. O governo ucraniano disse que a Agência Internacional de Energia Atômica disse à Agência Internacional de Energia Atômica que a comunicação com a sua usina inativa de Chernobyl e o órgão estatal ucraniano encarregado pela supervisão do setor foi retomada. Isso aconteceu quase 2 meses após os militares russos invadirem, tomarem o controle da usina e semanas depois que eles deixaram a usina nuclear de Chernobyl, ali bastante desestabilizada. A usina nuclear de Chernobyl, ela foi palco do pior desastre nuclear já ocorrido na história, em 26 de abril de 1986.
Cerca de 20 mil mercenários estariam lutando na Ucrânia, segundo um funcionário europeu. Até 20 mil mercenários de uma empresa militar privada russa do grupo Wagner e outros procedentes de Síria e Líbia estão lutando ao lado das forças de Vladimir Putin contra a Ucrânia, disse um funcionário europeu à agência France Press. Abre aspas, de acordo com suas capacidades, são efetivos de infantaria, não têm veículos nem armas pesadas, são claramente de infantaria, fecha aspas, afirmou esse funcionário aos jornalistas em Washington, com quem falou em condição de anonimato. A Rússia anunciou um cessar-fogo para que soldados abrigados em uma siderúrgica de Mariupol, isso que acabei de dizer, possam vir a se render. Vamos entender melhor essa história aqui, olha. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou um cessar-fogo para esta quarta-feira, para as próximas horas, onde soldados abrigados dentro de uma siderúrgica na região de Azovstal, em Mariupol, possam vir a se render. É o que informa a agência estatal de notícias russa RIA. A mesma proposta já havia sido feita nesta terça-feira, mas os soldados entrincheirados não entregaram suas armas. O cessar-fogo começaria por volta das 2 horas da tarde, horário de ucraniano, 8 horas da manhã no Brasil. Mas isso, como eu disse, acabou sendo adiado para esta quarta-feira. Bilionário russo critica a guerra de seu país na Ucrânia. O bilionário russo Oleg Tinkov criticou nesta terça o que chamou de guerra absurda da Rússia na Ucrânia e pediu aos países ocidentais que ajudem a pôr fim ao que ele chamou de massacre. Essas foram as últimas atualizações que tivemos da guerra da Ucrânia.